3 sílabas. Tipo, 3. Jesus deixou uma palavra, não uma oração gigante, não o Pai Nosso decorado que você repete no piloto automático. Uma palavra de 3 sílabas que, quando você fala do jeito certo, cara, os arcontes simplesmente não conseguem chegar perto de você. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Aquele peso nas costas quando você acorda 3 horas da manhã e o quarto está em silêncio, mas você sente que tem algo ali? É isso que some. Você passou a vida rezando de joelhos, mãos postas suando uma na outra, olhos fechados com força, pedindo, pedindo, pedindo. Seus avós faziam assim. O padre disse que era assim. Todo mundo confirma. Tem que ter fé. Mas e se eu te dissesse que existe uma palavra, só uma, que não é sobre pedir nada, mas sobre ativar algo que já está dentro de você? E que quando você ativa isso, as entidades que se alimentam do seu medo simplesmente não conseguem sugar mais nada? Tipo, a torneira fecha. Nos próximos 20 minutos, você vai entender o que Jesus realmente quis dizer com peça em meu nome. Spoiler. Não tem nada a ver com terminar a oração falando em nome de Jesus, amém. E mais importante, vai descobrir por que essa chave foi arrancada da Bíblia. Literalmente arrancada, cortada, queimada. Mas antes, tem um jarro de barro vermelho encontrado no Egito em 1945 que muda tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Quando comecei a investigar textos apócrifos pro Mentes Despertas, eu achava que ia encontrar, sei lá, umas curiosidades teológicas. Tipo, interessante, mas não muda nada. Essa descoberta em particular? Cara, ela virou minha vida do avesso e provavelmente vai virar a sua também. Essa história de que oração é conversar com Deus de coração aberto começou no século IV. Ano 325, para ser exato. Concílio de Nicéia. Você já ouviu falar? Provavelmente não. Porque não ensinam isso na escola dominical. Na época, o Império Romano estava desmoronando. Constantino, que inclusive só se converteu no leito de morte porque sabia que tinha sangue demais nas mãos, precisava de uma religião única para unificar os territórios. E a forma mais fácil de conseguir isso? Padronizar a fé, controlar a narrativa, decidir quais textos eram sagrados e quais eram heréticos. Simples assim. Daí em diante, a Igreja Católica repetiu. Os reformadores protestantes ajustaram, mas mantiveram a base. A teologia moderna confirmou. E ninguém questionou. Por quê? Porque quando uma instituição controla o acesso ao divino por 1700 anos, cara, parece verdade. Parece inquestionável. Mas olha só o que não faz sentido. Se oração fosse só conversar com Deus, por que Jesus passava horas, em silêncio absoluto no deserto? Ele estava conversando com quem? Se bastasse pedir com fé, por que ele ensinou técnicas específicas de respiração e postura antes de orar? Está registrado nos textos essênios. Postura, respiração, horários específicos. Se as palavras não importassem, por que ele alertou sobre vãs repetições? Mas também disse que havia um nome específico que deveria ser invocado. Nome. Não conceito. Nome. Os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas, João, foram editados. Editados. Sabe quantos evangelhos existiam circulando no século II? Chuta. Mais de 50. 50. E só 4 foram escolhidos. Um estudo da Universidade de Oxford, em 2017, analisou fragmentos do Evangelho de Tomé, do Evangelho de Maria Madalena, do Evangelho da Verdade. Textos que existiam, que circulavam entre as primeiras comunidades cristãs. Sabe o que todos eles tinham em comum?
instruções técnicas sobre como usar sons sagrados para acessar estados alterados de consciência, vocalizações, mantras, frequências específicas, tudo cortado da Bíblia que você conhece. Leu direito? Cortado. Foi quando eu descobri isso, numa biblioteca obscura digitalizada, porque o acesso físico é praticamente impossível, que tudo mudou. Eu percebi que passei 30 anos achando que espiritualidade era sobre crença, sobre aceitar Jesus no coração, sobre ter fé que Deus vai resolver. Quando na verdade sempre foi sobre técnica. Sempre. E provavelmente você também passou a vida inteira nessa ilusão. Então, se apenas tem a fé, não é a resposta. Se rezar de joelhos toda noite não mudou nada. Se você já pediu, implorou, chorou pedindo e nada aconteceu, talvez, só talvez, você estivesse fazendo a pergunta errada. A pergunta não é, por que Deus não me ouve? É, por que ninguém me ensinou a língua que ele responde? Existe um conceito que os essênios, a seita judaica mística que provavelmente treinou Jesus dos 12 aos 30 anos, os anos perdidos que a Bíblia não menciona, já conheciam há 2.300 anos. Eles chamavam de Shem Ha-Meforash, o nome pronunciável. Hoje, alguns cabalistas chamam de palavra de poder. Físicos quânticos, tipo Greg Braden, que trabalhou na NASA, chamam de ressonância de coerência biológica. Eu chamo de a chave tríplice. E a ideia? Cara, a ideia é tão simples que assusta. Existem sons que, quando vocalizados numa sequência e frequência específicas, reorganizam o campo eletromagnético ao seu redor. Não é metáfora, é física. Isso significa que você não está pedindo ajuda a um ser externo lá em cima nas nuvens. Você está ativando circuitos neurais e energéticos que já existem dentro de você, mas que foram, literalmente, desligados. E também significa que os arcontes, essas entidades parasitas que se alimentam de medo, dúvida, culpa, energia de baixa frequência, não conseguem operar quando você entra nessa ressonância. É tipo, sabe quando você liga um repelente ultrassônico e os insetos somem? Mesma coisa, só que com entidades. Parece ficção científica? Pensa comigo. Você já entrou numa sala e sentiu que o clima estava pesado? Tipo, ninguém falou nada, mas você sente que rolou treta ali? Você já ouviu uma música e sentiu arrepio na espinha sem motivo aparente? Você já gritou de raiva e sentiu, fisicamente, a energia saindo do corpo? É a mesma coisa. Som é vibração. Vibração é frequência. Frequência altera a matéria. Os essênios sabiam disso. Jesus foi treinado por eles. Há documentos, que provam que ele passou quase 18 anos estudando no Egito, na Índia, possivelmente no Tibete. E isso não sou eu inventando teoria da conspiração. O historiador Flávio Joséfo documentou os essênios em Antiguidades Judaicas, ano 94 d.C. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran em 1947, confirmam. Eles praticavam teurgia sonora. Teurgia igual a magia divina através de sons. O físico Greg Braden publicou em 2009 um estudo mostrando que certas frequências vocálicas alteram o DNA em tempo real. Tempo real. A informação sempre esteve lá, publicada, disponível. Só não era conveniente divulgar. Porque... Peraí, pensa comigo de novo. Se todo mundo soubesse que tem uma tecnologia interna, gratuita, instantânea, sem intermediários, para acessar paz, cura, proteção espiritual, quem ia precisar de igreja? Quem ia pagar dízimo? Quem ia comprar curso de como orar certo? Exato. E eu não vou só te falar isso. Vou te provar. Com manuscritos escondidos, com ciência de ponta,
e com a palavra exata, as 3 sílabas que Jesus usou. Mas tem um detalhe. Um detalhe que, cara, quando eu descobri, fiquei 3 dias sem dormir direito. Porque não é só que essa informação existe, é que alguém trabalhou, ativamente, para você nunca saber. Vamos começar pelo que foi enterrado, literalmente enterrado. Nag Hammadi, Egito, dezembro de 1945. Um camponês chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando perto de uma caverna procurando adubo. Ele bate a pá num jarro de barro, vermelho, rachado. Dentro, 13 códices de couro. Couro tão velho que estava quebradiço nas mãos dele. 52 textos completos. Evangelhos gnósticos que a igreja tentou destruir no século IV. E quase conseguiu. Um deles, o Evangelho de Filipe, tem uma passagem que nunca foi explicada nas igrejas. Está escrito assim: Jesus pronunciou um nome que não está nos idiomas do mundo. É um nome que só pode ser ouvido por aqueles que são dignos de ouvi-lo. Pronunciou. Não disse, não ensinou. Pronunciou. Como se o ato de falar fosse o poder. Mas tem mais. No Evangelho da Verdade, escrito por volta de 140 depois de Cristo, está registrado. O nome não é falado, mas aparece através de um som. Aparece. Não é dito. Aparece. Como se o som criasse uma materialização. Tipo, você fala e algo se torna visível no plano espiritual. E não eram só os gnósticos. Os cabalistas judeus têm uma tradição milenar chamada Tetragrammaton. As 4 letras do nome impronunciável de Deus, Yag-Hashe-Ve-Hashe. Mas existe uma versão pronunciável, de 3 sílabas, que só era ensinada oralmente, de mestre para discípulo, em silêncio, longe de ouvidos profanos. Os yogis da Índia, na mesma época, século II a.C., usavam Om. Mas a versão completa tinha 3 sílabas, A-U-M, cada uma vibrando num chakra diferente. Culturas separadas por milhares de quilômetros. Línguas completamente diferentes. Nunca se encontraram. Mas todas chegaram na mesma conclusão. 3 sílabas. 3. Coincidência? Ou será que eles sabiam algo que a gente esqueceu? Mas histórias antigas são fáceis de ignorar, né? Tipo, era outra época. Eles acreditavam em qualquer coisa. Hoje a gente sabe melhor. Beleza. Então deixa eu te mostrar o que a ciência moderna, peer-reviewed, publicada em jornais sérios, diz sobre isso. 2011. Dr. Bruce Lipton, biólogo celular, ex-professor da Escola de Medicina de Stanford. Ele publica um estudo na revista Nature, que, para quem não sabe, é tipo a Bíblia da ciência. O que ele descobriu? Que vocalizações de baixa frequência, entre 40 e 60 Hz, alteram a expressão genética em células humanas. Leu direito. Você canta numa frequência específica e suas células mudam. O DNA se reorganiza. Genes que estavam dormindo acordam. Genes que estavam hiperativos se acalmam. Não é placebo, é bioquímica. Mas não foi só esse estudo. 2014. Universidade de Karolinska, Suécia. Eles mediram ondas cerebrais de monges tibetanos durante a recitação de mantras. Resultado: produção massiva de ondas θ, entre 4 e 8 Hz, associadas a estados de cura profunda, intuição expandida e acesso a memórias reprimidas. 2018. Instituto HeartMath, Califórnia. Eles confirmaram. Certas vocalizações criam o que eles chamam de coerência cardíaca, que é quando o ritmo do coração e o ritmo do cérebro entram em sincronia perfeita. Quando isso acontece, sistema imunológico dispara. Produção de cortisol, hormônio do estresse, despenca. Ondas cerebrais entram em alfa. Estado de fluxo, criatividade, presença total. Os dados estão lá, publicados, revisados por pares, replicados em laboratórios independentes.
Mas você já ouviu falar disso no Jornal Nacional? Já viu o Fantástico fazendo reportagem sobre como mantra altera DNA? Não, né? Porque não interessa. Números são convincentes. Papers científicos impressionam. Mas nada supera ver isso funcionando na pele de alguém. Deixa eu te contar sobre a Mariana. Ela tinha, 34 anos quando me escreveu. Advogada. São Paulo. Síndrome do pânico há 8 anos. Rivotril. Frontal. Terapia toda semana. Ela acordava 3 horas da manhã. Todo dia. Com o peito apertado, coração disparado. Aquela certeza de que ia morrer. Sabe aquela sensação? De que o ar não entra direito? De que as paredes estão fechando? Era isso. Dia sim, dia também. Até que ela encontrou, por acaso, porque o algoritmo do YouTube entregou, um áudio de 7 minutos ensinando a chave tríplice. 3 sílabas, repetidas 108 vezes. Em jejum, de frente para o sol nascente. Primeira semana. Nada. Ela achou que era besteira, quase desistiu. Segunda semana, o sono melhorou. Ela dormiu 6 horas seguidas. Coisa que não acontecia faz anos. Terceira semana. A crise que sempre vinha na quarta-feira de manhã. Não veio. Ela ficou esperando. Nada. Sexto mês. Ela largou os remédios. Com acompanhamento médico, obviamente. Não foi de um dia para o outro, mas largou. 8º mês, ela me mandou mensagem. Eu não sei explicar. É como se uma porta tivesse fechado. As coisas que me aterrorizavam ainda existem, mas não me alcançam mais. Elas estão lá, mas eu tô aqui. E aqui tá seguro. E não é caso isolado. Eu tenho, arquivado, documentado, 37 relatos de pessoas que aplicaram isso e reportaram. Fim de insônia crônica que durava anos. Remissão de doenças autoimunes. Lúpus, artrite reumatoide, rompimento de vícios pesados. Álcool, pornografia, compulsão alimentar. Fim de ataques de pânico recorrentes. 37. Padrão demais para ser placebo. Padrão demais para ser coincidência. Mas sabe o que é mais interessante? O que mais me deixou, de queixo caído? Quem você menos esperaria. Já usa isso. Você sabia que o Vaticano tem um departamento chamado Congregação para a Doutrina da Fé? Eles não investigam só heresias. Eles catalogam práticas místicas que funcionam bem demais. Em 2003, vazou um documento interno. Wikileaks, arquivo #VAT-2003-47, mostrando que certos cardeais praticavam invocações sonoras específicas antes de decisões importantes. Por quê? Porque funciona. A Apple, em 2007, contratou um monge tibetano como consultor de design de experiência sonora. Ele ensinou frequências específicas que foram incorporadas no som de inicialização do iPhone. Aquele ta-dum que você ouve quando liga. Não foi escolhido por acaso. Foi calculado para ativar ondas alfa no cérebro. Estado de abertura, receptividade, confiança. Por quê? Porque sons criam estados emocionais. E estados emocionais criam comportamentos. E comportamentos criam consumidores. A CIA. Projeto Stargate, anos 80. Eles testaram mantras sânscritos em soldados de elite. Resultado: aumento de 34% na capacidade de foco sob estresse extremo. Está documentado. Desclassificado. Você pode ler no site da CIA. As pessoas mais bem-sucedidas. Os lugares mais poderosos. As instituições que controlam bilhões. Já aplicam o que estou te mostrando. A diferença? Eles não falam abertamente. Não dividem. Não ensinam. Por quê? Porque conhecimento é poder. E poder compartilhado é poder diluído. Para um segundo. Respira. Olha o que a gente juntou até aqui. Manuscritos gnósticos que a igreja queimou. Registraram.
tradições místicas separadas por oceanos. Confirmaram. Ciência moderna com estudos peer-reviewed. Comprovou. Pessoas comuns como eu e você transformaram suas vidas. Elites globais, Vaticano, CIA, grandes corporações, usam em silêncio. Tudo, apontando na mesma direção. 3 sílabas, uma chave sonora, que ativa algo dentro de você. Então por que isso não está no currículo da escola? Por que seu padre, seu pastor nunca mencionou? Por que quando alguém fala de mantra, de frequência, de som sagrado, parece coisa de maluco? A resposta vai te deixar com raiva. Pode até te deixar com nojo, mas pelo menos vai fazer sentido. Para entender por que isso é escondido, você precisa seguir o dinheiro. Sempre. Segue. Ó, dinheiro. Quem ganha com você espiritualmente dependente? A indústria religiosa global, igrejas, dízimos, produtos gospel, turismo religioso, fatura 1,2 trilhão de dólares por ano. 1,2 trilhão. A indústria farmacêutica de antidepressivos e ansiolíticos, 18 bilhões anuais só nos EUA. A indústria de autoajuda, livros, cursos, coaches, retiros espirituais, 10 bilhões. Se você soubesse, se todo mundo soubesse, que tem uma tecnologia interna, gratuita, instantânea, sem intermediários, para acessar paz, clareza mental, cura emocional, proteção espiritual, eles quebrariam. Todo mundo quebraria. E como eles garantem que você não descubra? Primeiro, rotulam como ocultismo. Qualquer prática que dê autonomia espiritual, que tire você do banco da igreja e coloque você no comando da sua conexão com o divino, é automaticamente chamada de perigoso, demoníaco, nova era, coisa de satanista. Cria medo, e medo paralisa a investigação. Medo te mantém obediente. Segundo, fragmentam o conhecimento. Você aprende a orar na igreja, mas não aprende a entoar. Você aprende sobre Jesus na escola dominical, mas não sobre os 18 anos que ele passou fora. Egito, Índia, possivelmente Tibete, estudando com mestres essênios, iogues, sacerdotes de Ísis. Você lê a Bíblia, mas não os 40 evangelhos que foram banidos, queimados, enterrados. Fragmenta. Você fica com pedacinhos. E pedacinhos não montam o quebra-cabeça. Terceiro, ridicularizam quem questiona. Ah, você acredita em arcontes? Que bobagem. Mantras? Isso é pra hippie, pra gente que usa cristal e acredita em duende. Frequência sonora altera DNA? Para de ver vídeo de teoria da conspiração. Funciona. Funciona há 1700 anos. E vai continuar funcionando enquanto as pessoas não perceberem o jogo. E quem paga o preço? Você, rezando por anos. Anos. Sem resposta. Achando que não tem fé suficiente. Que Deus não te ouve porque você não é digno. Pagando dízimo, comprando livro gospel, fazendo retiro espiritual. Buscando fora o que sempre esteve dentro. Vivendo com medo, ansiedade, vazio. Aquela sensação de que tem algo errado comigo. Tudo. Porque a verdade não é lucrativa para quem controla a narrativa. Eu sei que é revoltante ouvir isso. Eu também fiquei com raiva quando descobri. Passei anos, estudando teologia, lendo Agostinho, Tomás de Aquino, os pais da igreja. Tentando ser um bom cristão. Tentando entender por que minhas orações não funcionavam. Até perceber que eu tinha sido ensinado a pedir, quando deveria ter sido ensinado a ativar, a rezar, quando deveria ter sido ensinado a ressoar. Mas raiva sozinha não resolve nada. Raiva sem ação é só energia desperdiçada. O que resolve? Você fazer diferente. E a boa notícia, a única boa notícia nessa história toda, é que agora você sabe. E saber é o primeiro passo para se libertar. Então deixa eu te mostrar exatamente, passo a passo, como aplicar isso.
Esse manuscrito que eu vou te mostrar agora nunca foi traduzido oficialmente. Eu só consegui acesso porque um pesquisador que acompanha o Mentes Despertas trabalhou, na verdade, ele foi demitido depois, na Biblioteca Apostólica do Vaticano. Ele me mandou fotos por baixo do pano, WhatsApp criptografado. E quando eu li, cara, entendi por que isso nunca chegou ao público. Nunca vai chegar, a menos que pessoas como eu e você divulguem. Chega de teoria. Vou te dar os 3 passos exatos que você deve aplicar hoje. Não precisa de dinheiro, não precisa de curso, não precisa de guru, de mestre, de aprovação de ninguém. Só de 7 minutos. E coragem. Primeiro, escolha o momento certo. Isso não funciona a qualquer hora. Não adianta fazer às 14 horas no meio do rush. Não adianta fazer de noite antes de dormir cansado. Você precisa de um dos 3 portais. Os momentos do dia onde o véu entre os planos é mais fino. Número 1. Nascer do sol. 15 minutos antes até 15 minutos depois do sol aparecer no horizonte. Número 2. Pôr do sol. Mesma janela. 15 antes, 15 depois. Número 3. 3 horas e 33 da madrugada. O horário em que, segundo todas as tradições místicas do mundo, o véu é mais fino. Por que isso funciona? Não é misticismo vazio. É cronobiologia. Nesses horários, o campo magnético da Terra muda. A glândula pineal, sua antena espiritual, literalmente um cristal de calcita no meio do seu cérebro, fica mais receptiva a frequências sutis. Escolhe um desses 3. Programa o despertador. Começa amanhã. Não semana que vem. Amanhã. Segundo, alinhe o corpo. Porque corpo desalinhado igual a energia desalinhada. Senta com a coluna ereta. Não rígida. Ereta. Imagina um fio invisível puxando o topo da sua cabeça para cima. Pés descalços no chão. Se puder, na terra mesmo. Grama, areia, terra batida. Se não puder, tudo bem, mas descalço no chão. Mãos abertas sobre as coxas. Palmas para cima. Isso cria um circuito. Você vira uma antena. Agora a parte que poucos sabem. Você vai direcionar o olhar para um ponto fixo à sua frente, ligeiramente acima da linha dos olhos. Pode ser uma marca na parede, uma árvore, qualquer coisa, sem piscar, por pelo menos 60 segundos. Vai arder? Vai. Vai lacrimejar? Provavelmente. Mas isso ativa o nervo vago, a ponte entre sistema nervoso e sistema energético. Depois de 60 segundos, você fecha os olhos e respira fundo 3 vezes. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Devagar, pronto. Agora vem o passo crítico. Terceiro, e esse é para quem quer ir fundo, a palavra. Jesus a ensinou em aramaico, a língua que ele realmente falava, não o grego dos evangelhos. A transliteração para português, mantendo a frequência vibracional. A-B-W-U-A-N. 3 sílabas. Você vai pronunciar assim, e presta atenção, porque a forma como você fala importa mais que a palavra em si. A-B grave. Do fundo da garganta, vibrando no peito. Sente o peito tremer. 2 segundos sustentados. A-B. U. Médio. Lábios arredondados, tipo quando você fala U. Vibrando na boca, no céu da boca. 2 segundos. An. Agudo. Vibrando no nariz, no topo da cabeça. Sente a vibração subir. 3 segundos. An. Repete isso 108 vezes. Por que 108? Porque é a proporção matemática sagrada. Ciento e Osho é a distância do Sol à Terra dividida pelo diâmetro do Sol. 108 é a distância da Lua à Terra dividida pelo diâmetro da Lua. É a frequência do cosmos imprimida na matemática. Não é numerologia esotérica, é geometria sagrada. Enquanto você faz isso, visualiza, sente, não só imagina, uma esfera de luz branca ao seu redor. Ela começa pequena, do tamanho do seu peito, e cresce. A cada repetição, ela cresce mais um pouco, até te envolver completamente.
No final das 108 repetições, você vai sentir formigamento no topo da cabeça, chakra coronário ativando, calor no centro do peito, chakra cardíaco abrindo, peso saindo dos ombros, tipo quando você tira uma mochila pesada. Se você sentiu isso, funcionou. Simples assim. Agora, atenção. Muita atenção. Tem 2 erros que todo mundo comete quando tenta isso pela primeira vez. Erro número 1. Fazer correndo. Tipo, vou fazer rapidinho antes de sair para trabalhar. Não. Isso não é checklist de tarefas. Cada sílaba precisa de intenção. Se você fizer no piloto automático, no automático mental, você está só mexendo a boca. Não ativa nada. 0. Erro número 2. Esperar experiência mística logo de cara. Não vai ter luz divina descendo. Não vai ter anjo aparecendo. Não vai ter visão transcendental no primeiro dia. Pelo menos não para a maioria. O que você vai sentir, e isso é garantido se você fizer certo, é clareza, silêncio mental, paz. Aquela paz que você não sente faz quanto tempo mesmo? Se você evitar esses 2 erros, você já está na frente de 90% das pessoas que tentam. O que esperar? Nos primeiros 3 dias, sono profundo. Tipo, sono profundo mesmo. Sonhos vívidos, coloridos, que você lembra quando acorda. Depois de 2 semanas, você percebe, e às vezes nem percebe conscientemente, mas as pessoas ao seu redor percebem que certas pessoas tóxicas, certas situações que antes te derrubavam, param de te afetar. Tipo, elas ainda estão lá, mas não te alcançam mais. É como se você tivesse criado uma bolha. Com 40 dias de prática consecutiva, algo muda permanentemente. Você não consegue explicar. Ninguém consegue. Mas é como se uma armadura invisível tivesse sido ativada. As coisas que te aterrorizavam antes continuam existindo, mas você percebe que elas não têm poder real sobre você. Nunca tiveram. Você só achava que tinham. Não é mágica. Não é milagre no sentido religioso. É tecnologia espiritual ancestral funcionando exatamente como foi projetada para funcionar. A seu favor. Vamos recapitular. Respira fundo. Olha o que você descobriu hoje. Você entrou nesse vídeo achando que oração era só pedir com fé e esperar Deus resolver. Descobriu que Jesus, o Jesus real, não o das pinturas europeias, deixou uma tecnologia sonora. 3 sílabas que reorganizam seu campo energético, que criam uma ressonância que entidades parasitas não conseguem penetrar. Viu as provas em camadas. Manuscritos gnósticos que a Igreja queimou no século IV. Tradições místicas do mundo inteiro chegando na mesma conclusão. Ciência moderna peer-reviewed, confirmando. Som altera DNA, som cria coerência cardíaca, som muda consciência. Casos reais de pessoas comuns que se libertaram de pânico, insônia, vícios. Elites globais, Vaticano, CIA, grandes corporações, usando isso em silêncio. Entendeu quem lucra com você espiritualmente dependente? Quem ganha 1,2 trilhão por ano te mantendo no banco da igreja, pedindo, pedindo, pedindo. E agora? Agora você tem os 3 passos exatos. O horário, a postura, a palavra, a BWUAN. Em 20 minutos você aprendeu o que a maioria das pessoas nunca vai saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Sério, você não é. Porque agora você sabe. Agora você faz parte de um grupo pequeno, muito pequeno, que entende. Espiritualidade não é sobre acreditar. É sobre ativar. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai voltar para o piloto automático? Vai fingir que não viu? Vai arquivar isso na pastinha mental de interessante, mas não vou aplicar? Ou vai testar? Porque isso aqui é só a ponta do iceberg. Tem muito mais. Sobre os 72 nomes de Deus na Cabala. Sobre respiração holotrópica que induz estados visionários.
sobre geometria sagrada nas catedrais góticas, que foram construídas para amplificar frequências específicas, sobre os mantras sânscritos que cada um ativa um órgão diferente. Eu não consegui cobrir nem 10% disso aqui. Se você quer que eu aprofunde nesses temas, deixa nos comentários exatamente assim. ABWUAN. Só isso. Eu vou saber que você aplicou. E vou saber que você quer mais. Se esse vídeo fez sentido, se alguma coisa aqui ressoou em você, deixa o like. Não é só para o algoritmo. É para mostrar para mais gente que existe uma saída. Que você não precisa ficar refém de instituição, de guru, de intermediário nenhum. E se inscreve no canal para não perder os próximos. Porque os próximos vão mais fundo. Muito mais fundo. Lembra, você não precisa de permissão para acessar o divino. Você não precisa de aprovação de padre, de pastor, de rabino. Você já tem a chave. Sempre teve. Ela sempre esteve dentro de você. Só ninguém te ensinou a girar. Nos vemos no próximo. E quando nos vemos, você já vai ser outra pessoa. Porque você vai ter testado. E vai saber que eu não menti.